Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo lindo! Seja muito bem-vindo ao Clube 6h33, que vão acordar cedo para um despertar para a tua vida. Seja muito bem-vindo nesse início desse nosso encontro de hoje, dentro de um propósito que a gente está aqui de ler e entender o livro de Jó, 42 capítulos. Hoje a gente está no capítulo 17, caminhando firme e forte nesse entendimento, nesse discernimento. Seja muito bem-vindo nesse nosso Clube 6h33. Eu sempre falo, às vezes tem pessoas novas que não sabem o porquê do 6h33. Não é só para acordar cedo, para a gente despertar para a vida. 6h33 tem uma força muito gigantesca, que é justamente a gente começar com uma reverência ao versículo e ao capítulo de Mateus 6:33, que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, que tudo mais lhe será acrescentado. Isso tudo tem a ver com o que eu faço na reprogramação comportamental positiva, que é justamente você entender o que está aqui, porque é aqui que atrai tudo para você. Aqui manda para o universo, aqui puxa, porque o coração é um órgão que tem 5.000 vezes mais eletromagnetismo e faz com que tudo que você tem aqui no teu coração seja atraído. Então aprenda a dominar a si mesmo e a mudar o teu jogo, porque nós já somos mais do que vencedores. Assim como Cristo falou, vós sois deuses, e o que eu fiz, tu poderá fazer coisas ainda maiores. É justamente para dentro que a gente tem que caminhar. E aqui dentro a gente tem todas as respostas. E você às vezes não sabe disso. Você precisa só ser orientado. E quando você é treinado no comportamento, você muda teu espírito. Então as nossas intenções aqui é estudar a Bíblia, é estudar comportamento. Para quê? Para que nós nos resgatemos como seres espirituais vivendo nesse mundo que é teoricamente, aparentemente humano. Então, vamos acordar para a vida, está disposto agora a cada dia mais investir na pessoa mais importante que tem na Terra, que é você. Quanto melhor você tiver, quanto mais entendimento você alcançar dentro de você, mais coisas boas você vai atrair. E fica atento, a vida te dá recado. Aquilo que está diante de você, ele é só um reflexo de como você está dentro. Então, atenção, se está tendo situações que não são confortáveis e saudáveis para você, é porque alguma lição você tem que aprender. Não é castigo, é educação. Não é punição, é amor, porque nós estamos aqui para desenvolver. Se você repetiu a quinta série 1, 2, 3, 4 vezes, você vai ter. Você só vai para a sexta quando você despertar e aprender a lição que você não estava aprendendo. Mas você já viu alguém da sexta série voltar para a quinta? Difícil, isso daí não acontece. Então a gente só evolui, só evoluímos. Então é nesse sentido que eu venho aqui me unir a você. Para quê? Para que a gente possa evoluir juntos. E hoje eu vou fazer aqui a leitura do capítulo 17 do livro de Jó, e a gente vai ver um pouco mais sobre esses momentos desafiadores que Jó tem passado. E é muito forte, acho que nenhum outro ser humano aguentaria ali, tanto ele quanto Jesus Cristo passaram por situações fortíssimas, mas foram honrados e recompensados. Mas a cada capítulo que a gente estuda, a gente tira uma liçãozinha para o nosso dia a dia. A gente converte essas orientações, essa situação toda que está sendo dita ali no livro de Jó, a gente converte com comportamentos para que nós usássemos esses comportamentos no dia de hoje. E aí, tá preparado? Bora fazer essa leitura então? Eu peço a tua reverência, peço o teu minutinho. Em 1 minuto a gente lê esses 16 versículos do capítulo 17. Então agora presta atenção nessa leitura e depois a gente vai mergulhar na interpretação, no estudo e como a gente traz ele para o nosso dia a dia. Meu espírito está quebrantado, meus dias se apagam. A sepultura me aguarda, zombadores me cercam e os meus olhos são obrigados a observar o seu comportamento rebelde. Por favor, aceita minha garantia e guarda-a junto de ti. Quem mais apertaria a minha mão e agiria como fiador em meu benefício?
pois fechaste a mente deles ao discernimento. É por isso que não os exaltas. Há quem se dispõe a compartilhar algo com os amigos, enquanto os olhos dos seus filhos falham. Ele faz de mim um motivo de zombaria entre os povos, de modo que cospem em meu rosto. Meus olhos enfraquecem devido à angústia, e os meus membros não passam de uma sombra. Os que são retos ficam espantados ao verem isso, e o inocente fica perturbado por causa do ímpio. Mas o justo se agarra ao seu caminho, e quem tem mãos puras e se torna cada vez mais forte. No entanto, vocês podem voltar a argumentar, pois não achei nenhum sábio entre vocês. Meus dias chegaram ao fim, meus planos, os desejos do meu coração foram desfeitos. Eles transformam a noite em dia, dizendo: a luz deve estar perto, porque está escuro. Se eu esperar a sepultura, será a minha casa. Estenderei a minha cama na escuridão. Direi à cova: você é meu pai, e às larvas: minha mãe e minha irmã. Então, onde está a minha esperança? Será que alguém vê esperança para mim? Ela descerá aos portões trancados da sepultura, quando juntos descermos ao pó. Olha aí que interessante, muito bom dia pessoal que está chegando. Acabamos de fazer a leitura aqui do capítulo 17 do livro de Jó. E tem muita mensagem interessante para a gente trazer para o nosso dia a dia. Então, se a gente começasse, se a gente fosse colocar um título para esse... É tenso esse capítulo, né? Porque ele só fala da morte, fala da sepultura, fala de larvas, fala de tudo isso daí. Mas uma das coisas que a gente tem que ter noção é que eu sempre falo, chama-se o memento mori. O que é memento mori? É saber que você vai morrer. E sabendo que você vai morrer, por que não viver cada vez melhor? É isso que você tem que entender. Cada minuto perdido por você em uma reclamação, em uma lamentação, em vez de você ter uma ação condizente para a transformação que você deseja, você está cada vez mais perto da tua morte. A morte é certa, a gente vai chegar, mas vamos viver antes de morrer e não ficar morrendo em vida? Reflita sobre isso e ajuste as suas rotas. Para quê? Para que você possa superar esses desafios que estão sendo lançados nas tuas costas, se fortaleça, porque aquilo que não te mata te faz ficar ainda melhor, e quando você morrer, por que não abraçar a glória desse momento? Estar de braços abertos e indo para um novo movimento, porque isso vai chegar. E que chegue da melhor forma possível, sem um pingo de arrependimento da gente não ter vivido e ter só se lamentado. Entendeu? Então bora viver em vez de ficar morrendo em vida. E aqui, dentro dessa estrutura do capítulo 17 do livro de Jó, a gente pode até dar um título: sempre tem esperança no meio da adversidade. Sempre vai ter uma esperança. Em qualquer situação, se não for o teu momento, esquece. Você vai ser retirado dessa situação. É essa certeza íntima que você tem que ter. Pode olhar para a tua vida, para qualquer outro mau momento que você tenha passado, que você achava que aquele mau momento nunca ia passar, e o que aconteceu? Passou. Por pior que tenha sido uma traição, por pior que tenha sido um roubo, por pior que tenha sido uma perda de um ente querido, por pior que tenha sido uma finalização de um relacionamento, por pior que tenha sido, saiba que você tem a esperança de dias melhores. Mas você tem que saber que isso não vai cair do céu, isso vai começar a ter a transformação para dias melhores quando você assumir um comportamento interno e começar a se desenvolver com atitudes diferentes daquela que você estava fazendo. Só reclamando. Quem reclama não prospera. Guardou? Quem reclama não prospera. Então, quando você muda a tua frequência da reclamação, reclamar, clamar novamente, e passa a ação unida à gratidão, a tua mudança está garantida. Os teus resultados vão se transformar,
mas em cima deste tipo de comportamento que você escolheu adotar. Faz sentido? Você que está vendo aqui, tá fazendo sentido? Eu quero falar do fundo do meu coração. Não sou o dono da verdade desse compartilhamento, mas eu já entendi que olha os modelos que estão ao teu redor, olha o teu próprio modelo. Você reclama, você fica puto, você se magoa, você xinga. Você consegue transformar aquela situação para melhor quando você faz isso? Você transforma aquela situação para melhor quando você faz isso? Reflete aí. Mas quando você fala, puta, cansei, é verdade, porra, deixa eu ver o que eu tenho que fazer, você vai lá, levanta, começa uma transformação, e aí da hora que você menos percebe, você tá bem. Você tá tão bem que você esqueceu do mal que você viveu. É mais ou menos como se você estivesse com dor de dente. Aí você tá com uma baita dor de dente, você tá lá, não consegue pensar em outra coisa, só na dor de dente. Aí você vai no dentista, ele vai lá, faz o procedimento, daí no dia seguinte, passou anestesia, passou não sei o quê, aí ele liga pra você e fala, e aí, como é que tá a dor de dente? Ela, puta, nem lembro mais. É assim que a gente passa por uma nova fase da vida. Você agiu tão positivamente, você se transformou tão positivamente, você tirou aquela dor do teu dente que você nem lembra mais dela. É assim que deve ser os seus comportamentos. Então aqui, num resumo desse nosso capítulo 17, ele expressa, sim, uma profunda aflição e desespero diante da circunstância que tão extremamente difícil que ele está enfrentando. Assim como você, em algum momento dessa sua vida, ou nesse momento dessa tua vida. Só que você acha que é o final do mundo. Então ele lamenta, assim, a perda de tudo, e tudo aquilo que ele tinha. Ele anseia, então, ele deseja esperança. Mas a esperança não é de ficar esperando, é diferente. Ele deseja essa esperança para uma redenção, para ele poder fazer, seja a morte dele uma transição mais em paz. E aí, quando ele tem todo mundo naquele momento de dor, sim, tem desespero, sim, reflete sobre a morte, sim, dá uma queda na esperança. E o que a gente precisa ter? Reconhecer que não é o fim. É muito interessante. Obrigado, Ana Paula. Não são minhas palavras, eu só sou um instrumento na mão de Deus. Eu sempre me coloco à disposição para que a gente possa acionar e impactar, nem que seja somente a tua vida. É isso que a gente está se colocando aqui diariamente para poder fazer. Mas é bom para o meu ego do condutor desse ser que está falando também escutar isso, sempre é bom. E se você gostou, curta, comente, compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas se impactem positivamente com essas nossas mensagens. Você e todos que estão aqui. Se cada um de vocês trouxessem um a mais aqui para dentro desse conteúdo, a gente impactaria mais pessoas. Não é só os conteúdos engraçadinhos ou conteúdos divertidos que tem audiência. A gente poderia ter muito mais audiência, mas sem pressa e sem pausa, tudo dentro de um processo que a gente vai vivendo a cada dia. E voltando ao capítulo de Jó, ele está buscando apoio, ele busca a compreensão dos amigos. Isso daí, na verdade, que bom. E pode continuar aí, Ana. E então o que a gente está falando? Ele busca essa condição, né? Porque ele não consegue, dentro da limitação humana, perceber os planos divinos. E aí a gente é muito pequeno, a gente é muito limitado, a gente não tem, só para vocês terem uma ideia, fisiologicamente, a linha do arco-íris, onde é o vermelhinho é a primeira cor e o violeta é a última, e aí você tem lá o laranja, o amarelo, o verde, o azul mais claro, o azul mais escuro. Essa range do arco-íris é a única coisa que os nossos olhos enxergam. E sabe o que significa essa range do infravermelho ao ultravioleta para o ser humano? Estou falando visualmente mesmo falando, somente 0,005 do que está diante dos nossos olhos. A gente não vê, a gente é quase cego. Os decibéis que a gente escuta também é muito pouco. Os animais, a gente está claro e está bem convicto de que os animais escutam mais que a gente. E aí você é cego quase, você é surdo quase, mas você acha que você é o dono da verdade.
E esses retratos, quando Jó fala do sofrimento, ele contempla justamente a fragilidade do ser humano. A gente sabe que esse ser que está usando este corpo que está aqui, ele está vindo experienciar justamente essa finitude humana. E você, quando você entende que essa finitude humana é só uma parte de uma grandiosidade, de coisas que já vivemos e que iremos viver, você vai mudar teu jogo. Você vai ver que esse teu sofrimento ele só está fazendo parte do teu desenvolvimento. É matemática. Só que quando você está com dor, parece que não existe outra coisa mais evidente na tua vida do que aquela dor. Então, por isso que nós precisamos mexer com o nosso comportamento para mudar o nosso espírito. Nosso espírito é perfeito. Nosso espírito ele já é conectado direto com a fonte. Só que a gente, como ser humano androide, que tem esse corpo, que tem vontade própria, se você não usar o teu corpo, ajustando ele, adestrando ele, você não vai impactar teu espírito positivamente. E aí você vai ter mais daquilo que você não quer. Por isso que Paulo falava, o bem que eu faço, o que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero é o que eu faço. Então você precisa ter um discernimento e uma harmonia entre teu corpo, a tua mente e teu espírito. E como que a gente chega nessa versão? Treino. Por isso que eu tenho o meu pacote de treinamento de reprogramação comportamental positiva, que são vários protocolos, que são orientações para quê? Que você faça durante o dia, que você faça antes de dormir, que você faça ao acordar, porque são pequenos rituais práticos. O ritualística não tem nada a ver com cerimônias, essas coisas todas. Ritualísticas são coisas que você pega para fazer um ritual. Por exemplo, o nosso Clube 633 aqui é uma ritualística para a gente acordar cedo para o despertar com a vida. E a gente vem e vai fazendo isso. Então, quando, aqui no próprio livro de Jó, ele fala sobre aceitar essa transitoriedade da vida, né? Esse momento passageiro, porque é para que a gente possa valorizar e buscar vivenciar cada momento com uma autenticidade, com um verdadeiro propósito. Qual é o verdadeiro propósito? Você ficar bem e deixar o máximo de pessoas possíveis que estão ao teu redor bem. É simples assim. Quando você descobrir que o teu propósito é você ficar bem e deixar o máximo de pessoas bem, você vai parar de ficar sofrendo. E a gente precisa entender, assim como tem um cara que era um judeu, que não era cristão, que fez muito bem para a comunidade, que chama-se Viktor Frankl, um psiquiatra que ficou preso lá no campo de concentração lá dos judeus. E esse cara, ele escreveu um livro que chama-se Em Busca de Sentido, porque ele via judeus que eram grandes, fortes, ficando, definhando, não conseguindo mais comer, e o cara se jogava na cerca elétrica para morrer logo. Por que eles faziam isso? Porque não tinha um sentido, não tinha mais um propósito para a vida dele. Aí os outros que ele viam, que se esperavam, inclusive ele foi um deles que saiu do campo de concentração, saiu vivo, e além dele ter saído vivo do campo de concentração, ele também buscou sentido e propósito para a vida dele, que era melhorar a si mesmo e ajudar os outros. Então, se eu te encontro, você quer me ajudar, e eu te encontro, eu quero te ajudar, você acha que vai dar o quê? Não vai dar bom? Então é isso. Então, se você quer fazer isso, já começa colocando pessoas nessa live. Já começa marcando um arroba aqui nos nossos comentários de alguma pessoa que precisava escutar essa mensagem. Já combine amanhã, fala, vamos entrar ao vivo 6h33 para a gente ver outras mensagens que esse cara está trazendo. Esse cara não sou eu só sou um instrumento na mão de todo. E se você está escutando essa mensagem, está fazendo sentido para você, é porque você teria que estar aqui. Não existe outra conta maior que essa. Então, quando você entender que se só existe o poder do agora para transformar a tua vida, tudo melhora. E assim, dentro deste contexto que a gente está falando sobre Jó, para que no final das contas desse capítulo 17, lá no versículo 16, ele fala, e a gente faz um resumo aqui muito prático. É importante, é urgente e é extremamente necessário a fé.
Porque a fé é a esperança, é a certeza de um direcionamento íntimo interno que você já superou esses desafios, nem que você vai superar. E aí, quando você tem fé unida à tua integridade, o que acontece com esse sistema? Ele começa a encontrar uma força e um conforto que transcende o nosso entendimento. E com esse conforto que transcende o nosso entendimento, a gente começa a entender a ação espiritual, mesmo em meio às suas maiores adversidades. O que você precisa é, às vezes, um mentor que vai te dar uma orientação. Ele não tem como andar por você, mas ele pode orientar caminhos que você vai trilhar porque essa pessoa já trilhou. E o meu papel ao fazer esse Clube 633 é ser um pequeno mentor para você. Mas eu vivo disso e eu vivo para isso. Eu me desenvolvo para acelerar a tua jornada. O meu propósito, a minha busca de sentido nessa vida é que eu fique bem para poder deixar o máximo de pessoas que me encontram no caminho bem. E eu deixei a minha vida no mundo corporativo. Eu era gerente nacional de vendas, desenvolvi uma metodologia para a minha equipe performar mais, e aquela equipe começou a performar tanto que mudou na casa delas os resultados, se tornando melhores seres humanos. E aí, consequentemente, eu tive que viver um chamado para fazer isso para outras empresas e outras pessoas. Se você quiser saber um pouquinho mais daquilo que eu faço e como eu faço, entre em contato comigo lá no link da bio, tem bastante informação, até tem meus contatos lá. Faça esse movimento. E aí, juntos, a gente constrói uma elaboração de um plano para que você execute esse plano e sinta os seus resultados sendo transformados. E eu espero que esse encontro de hoje tenha te impactado positivamente, porque se hoje você se sentiu assim, é porque hoje era para ser assim, ponto. E se você não se sentiu nem um pouco tocado, não tem problema. Tem coisas que a gente fala que você vê como uma pá, que você pega e fala assim, isso daqui é pro outro. Ou você vê como uma enxada, isso é para mim. E aí você, hoje, foi uma pá ou foi uma enxada? Normalmente as pessoas mais humildes veem como enxada, porque eu preciso me transformar para transformar o mundo, e não falar que o outro que tem que mudar para eu mudar o mundo. Então, quando você se prepara e está disposto a fazer o que tem que ser feito bem feito hoje, a tua vida com certeza ficará muito melhor amanhã. E é assim que eu quero encerrar o nosso encontro de hoje, deixando o convite para que amanhã todos vocês e mais algum convidado de vocês venham junto para a gente continuar nesse estudo do livro de Jó, capítulo 18, junto com várias reflexões filosóficas, psicológicas, experiências de vida para transformar cada vez mais esse nosso sistema. E tudo que a gente quer de evolução e transformação para o mundo é obrigatoriamente e necessariamente deve ser começado em nós. Então eu agradeço muito pela oportunidade de estar com vocês hoje. Um beijo no coração, faça um excelente dia e seja feliz, porque você nasceu para ser feliz. É um comando divino. E amanhã tem mais. Valeu!